Empresas familiares e suas nuances. Aqui em Jundiaí tem bastante empresa familiar, né? Então, este será o Café Corporativo dessa semana. Programa Café Corporativo. Um oferecimento? Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha. Esquadrias e ferragens, desde 1974. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje falando a respeito das empresas familiares, das famílias empresárias, e o meu convidado é o Walter Sanzovo. Seja bem-vindo, Walter. Muito obrigado, Aguinaldo. Uma saudação a todos aqui. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos, né, sobre esse tema tão importante, tão relevante. Muito bom, veio de Araras? Sim, de Araras. Muito bom. O Walter Sanzovo, ele que tem formação em pós-graduação em Ciências Contábeis e Psicanálise e após mais de 40 anos no mundo corporativo, atuando em planejamento estratégico, implementação e gestão de sistemas, de custeio e orçamento, o Walter ele migrou para explorar mais essa formação de psicanálise e hoje, além dos atendimentos individuais, ele também foca o seu trabalho em desatar nós que travam a gestão, o crescimento e a sucessão de empresas familiares. E quando a gente fala de empresa familiar, não é simplesmente uma família maravilhosa que resolveu empreender juntos, né, Walter? Assim fosse sempre, né? Na realidade, a maioria das empresas familiares, elas nascem pequenas e vão crescendo. E aí vem uma série de problemas. Sim. Um dos principais problemas, Aguinaldo, é que existe uma mistura, né, entre a família e a empresa, no sentido de não respeitar a pessoa jurídica empresa. Os negócios particulares acabam se misturando com as necessidades empresariais. E aí acontece uma, digamos assim, uma drenagem, né, de energia, de recursos, como se a empresa e a família fossem a mesma coisa. Não é. E esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta. Imagine, por exemplo, o caixa sendo sangrado da empresa para coisas individuais, né? Para necessidades familiares. E aí começa uma mistura entre pessoa jurídica e pessoa física, que se não forem respeitados digamos assim, as demandas da pessoa jurídica, ela pode realmente acabar, digamos, se deteriorando a ponto de fechar, porque não houve a separação, o respeito à identidade. Mas isso também acontece um pouco porque as empresas crescem, elas nascem pequenas e depois de um tempo elas vão crescendo de uma forma talvez não tão bem estruturadas ou planejadas. É uma das razões, né? O que acontece muito, por exemplo, é que nesse crescimento, aquele fundador, aquele proprietário da empresa, aquele que deu sangue, que criou aquela empresa, ele tem dificuldade, por exemplo, em delegar. Né? E o grande medo que a gente percebe não é a perda do controle em si, né? Mas é a perda da importância daquele que criou, que fez tudo, que é digamos, respeitado como o grande comandante, né, sabedor de tudo. Ele fica muito preocupado em, ao delegar algumas funções, ele acaba no medo íntimo de perder o respeito, de perder a consideração, de perder a confiança. Por isso que o crescimento é realmente um dos fatores que impacta nessa balançada da saúde econômica das empresas familiares. É que quando eu trabalho numa empresa que ela é uma empresa que não é familiar, onde eu tenho meu diretor, eu tenho meu gerente, eu tenho os meus colaboradores, quando dá sexta-feira, às 5 horas da tarde, eu vou para casa e só volto na segunda, né? Não vejo mais ninguém. Exato. Se eu tiver com raiva, essa raiva tem 3 dias para passar. Para passar, isso. Na empresa familiar não acontece isso. Muitos assuntos, o problema da empresa familiar é exatamente a não separação de papéis, por causa disso que você colocou. Sim. Às vezes, problemas da sala de reunião vão para a sala de jantar do domingo, por exemplo, na sala de almoço do domingo, né? E aí aquilo que não se resolve na empresa contamina a harmonia familiar. Sim. E vice-versa.
assuntos da família podem ser carregados, né? Ultrapassa a fronteira da família e vai para a empresa. Uhum. E o grande problema é esse. Nós somos um ser humano com vários papéis. E é realmente trabalhoso a gente separar os papéis. E para isso existe a governança. Para isso existe a governança. Para isso existe, por exemplo, uma das coisas mais relevantes que eu percebo, que é uma comunicação clara, transparente. Uhum. Essa é uma das partes mais importantes. Porque às vezes é difícil, por exemplo, né? Você imagina na empresa, pega, por exemplo, 2 cônjuges trabalhando juntos, Uhum. né? Imagina um discutindo com o outro na empresa, né? Chega em casa, a sociedade é outra, é marido e mulher. Sim. Tá? E é difícil separar aquele tema, aquela postura. Poxa, você fez um negócio errado, né? E chegar em casa, oi, meu amor, tá tudo bem? Não tá, porque a Sim. gente carrega as coisas. Então, o importante é criar critérios, né? Digamos assim, rituais que permitam a separação. Eu já vi casos de a empresa, por exemplo, ser extremamente prejudicada e o casamento também, exatamente pela dificuldade de separar papéis. E os funcionários sabiam desse processo e manipulavam os dois na empresa. Sim, sim, sim. Esse é um ponto muito importante, porque os colaboradores da empresa, eles começam a perceber suas fraquezas emocionais, sim, não é isso? Não a técnica emocional. Não a técnica. Exatamente. E até por isso que a gente começou a nossa entrevista aqui falando a respeito de critérios técnicos, né? Governança, como deveria ser, mas aí vem a sua formação da psicanálise para entender tudo isso. Isso, ela me ajudou bastante a compreender, né? Não há como separar, mesmo que as empresas sejam absolutamente não familiares, mas muito mais profissionais, existe uma coisa que a gente não consegue, digamos, não admitir. Empresas são feitas de pessoas, operam através de pessoas e, por mais sofisticadas que sejam, né, produzem bens e serviços para pessoas. Né? Então, o foco de qualquer processo é a pessoa. E onde a psicanálise ajuda muito? No autoconhecimento. Não é o outro que nos atrapalha, é como nós lidamos com os estímulos que vêm dos outros. Esses outros podem ser pai, marido, esposa, filhos, funcionários, né, líderes e assim por diante. Então, a psicanálise tem essa característica. E, na verdade, boa parte dos atendimentos que eu fiz na parte clínica tinha um componente, né, de empresários e de líderes que sofriam, de alguma forma, uma desarmonia na parte de trabalho, e isso era carregado para o resto das suas dimensões. Walter, e o contrário disso? A empresa está perfeita, está tudo bem, está tudo funcionando muito bem. Mas eu tenho um problema com o meu filho, com o meu familiar, e eu levo isso para dentro da empresa também. Quer dizer, vou usar uma gíria, aquele braço curto do seu colaborador, que por coincidência é seu primo, também vai prejudicar o resultado da empresa. E é aí que realmente começa um dos grandes nós, a não separação. Né? É muito difícil, por exemplo, sei lá, um familiar, imagina um filho, né? É o primogênito, é o preferido, né? É o que mais se comunica na família, é aquele que tem mais facilidade. Xodozinho do pai, da mãe. Xodozinho do pai. Mas o xodozinho do pai e da mãe não tem as capacidades e as competências que a empresa necessita. E esse é um dos grandes problemas, essa mistura, né, do laço familiar com a necessidade de competência que a empresa demanda. É esse o ponto mais relevante. É a dificuldade maior. Muito Você fala bom. aí como resolver isso, né? E falando em como resolver, eu quero trazer para depois do nosso intervalo aqui um outro assunto que quando se mistura hierarquias. Mas eu vou contar um caso para você no final, na volta aqui dos nossos intervalos, e eu quero ver seus comentários a respeito, trazer a sua experiência para nós. Enquanto isso, você que está em casa já vai receber aqui a dica de segurança do Valdemar Pellegrino, do Grupo Ethics, e nós voltamos daqui a pouco com mais Café Corporativo. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são golpes jurídicos em processos instruídos na Justiça. Golpistas estão acessando informações públicas de processos judiciais para se passar por advogados e solicitar pagamentos fraudulentos das vítimas escolhidas. Tais estelionatários
montam documentos e perfis profissionais jurídicos reais, garantindo sucesso imediato em processos que verdadeiramente estão em trâmite na Justiça, mediante o pagamento antecipado para fazer frente a taxas, emolumentos e parte de seus honorários. Prometem trazer altas e vultuosas quantias e a vítima acredita nesse processo realizando o pagamento, que nunca receberão por tratar-se de uma fraude jurídica. A OAB emitiu alerta para a ação desses golpistas, que também se fazem passar por membros de equipes de grandes escritórios renovados da advocacia. Nossa dica de segurança é sempre desconfiar de promessas vitoriosas e fáceis, sempre checando com advogado de confiança o tal processo. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando a respeito das empresas familiares, e o meu entrevistado é o Walter Sanzovo, e ele que é uma pessoa muito experiente nesse campo das empresas familiares. Eu gostaria até de trazer um outro cenário para você, que não é só a empresa familiar que sofre com isso, mas geralmente em cidades muito pequenas, quando você tem uma grande empresa numa cidade pequena, invariavelmente você tem colegas de escola, de rua, de futebol, que num tempo mais tarde vão trabalhar juntos em hierarquia diferente. Você tem pessoas que frequentam a mesma comunidade religiosa dentro da mesma empresa. O que sobrepõe, ou o que se sobressai, a hierarquia da empresa ou a hierarquia fora da empresa? Na minha forma de ver, eu já presenciei casos assim, onde havia muita mistura. Colegas, por exemplo, ou pessoas que tinham uma certa intimidade social com os fundadores e com os gestores, achavam que eles tinham certos benefícios dentro da empresa por conta dessa proximidade familiar, né? E isso confunde mesmo. Imagine você ter que demitir alguém que você conhece de longa data porque as condições, competências dessa pessoa ou atitudes dessa pessoa confundiram hierarquia profissional com amizades ou com familiaridade. Isso é muito sério, né? O grande passo para isso é efetivamente fazer a separação, né? Fazendo uma brincadeira, é muito comum, é como se fosse o processo da máfia, vamos chamar assim, né? Um acaba com o outro, mas não vou dizer que vai acabar, não é isso, mas só para mostrar a separação. É assim, ó, nada pessoal, são negócios, tá? É preciso ficar claro que a pessoa jurídica ela pode durar muito mais do que qualquer pessoa física, desde que ela seja respeitada na sua identidade. Então é importante fazer a separação com muita clareza, com muito cuidado, com muito respeito, mas com muita objetividade. Olha, aqui é empresa, aqui nós temos posições e funções para preservar a empresa. Lá fora, cara, a gente vai jogar bola junto, você vai me xingar, tá tudo certo. Mas aqui dentro, a gente tem que seguir algo maior do que nós dois, do que nossa amizade, que são os princípios que regem a nossa companhia. Essa é a parte, é difícil, trabalhoso, mas é isso que vai preservar a empresa. Essa é a minha pergunta. Na prática, acontece? É muito difícil acontecer, mas é extremamente necessário para a preservação da empresa. É muito difícil, é traumático, né? Pensa o seguinte, é simples, né? Aquela história, imagine alguém que está na empresa e lidera por proximidade. Sim. E não por competência. Sim. Todo mundo percebe. O processo hierárquico vai ficar muito ruim porque vai acontecer um processo de puxa-saquismo, assim, né? Porque toda pessoa percebe que é o mais próximo que detém o poder e não o mais competente. Então isso vai drenando toda uma identidade, um processo e trava completamente gestão, trava completamente crescimento, sucessão, inclusive, trava tremendamente.
Quando se fala em sucessão, é necessário que haja também critérios técnicos, correto? Muito importante que isso aconteça. Existe uma fórmula para isso? Existem ferramentas onde se mede esses critérios técnicos para que cada candidato à sucessão ele possa ter claro os passos que ele está dando e os passos que os seus concorrentes estão dando também? Por exemplo, digamos que um filho, né, seria o herdeiro corporativo natural. Ele deveria passar por um processo de seleção, um processo psíquico, como se fosse um terceiro, para avaliar o quanto ele está apto, né, a comandar a empresa. E às vezes acontece uma coisa curiosa, né? Ele não está apto, mas para não decepcionar o pai, ele acaba aceitando. Então, quando a comunicação é clara, esse filho pode falar: pai, muito obrigado por tudo que você tem me colocado, mas a minha alegria, a minha felicidade, a minha realização não está na empresa, está fora dela. Essa geração parece que faz isso com um pouco mais de intensidade. Essa geração eu percebo que não está tão preocupada mais em decepcionar seus pais ou avós, é isso? Sim, isso é uma verdade, né? Só que a gente percebe também que essa geração não está preocupada tanto com o processo. A rapidez do mundo de hoje faz com que eles vão direto para o resultado. Sim. Ele sai da faculdade e quer ser CEO já, né? Já, pelo né? processo, não é? De experiência, de aprendizado, né? Mas isso é fácil. Mas quando existe um processo de hierarquia mais claro e bem estruturado, eu imagino que as pessoas conseguem se enxergar dentro desse tabuleiro, não é verdade? Seria o ideal que elas se enxergassem, né? Mas às vezes elas confundem. Então cabe ao fundador, nesse caso, ao proprietário, aquele que construiu, como é que eu digo para você, ter a clareza de uma comunicação muito objetiva. Cara, você é meu filho, sei lá, eu amo você, mas você não é a pessoa nesse momento preparada para tocar a empresa. Nesse momento, ok, se você estiver interessado, vai atrás, vamos fazer todos os esforços para você adquirir a competência. Mas agora, ainda não. Se houver com respeito essa comunicação objetiva, porque o que ofende na comunicação é a forma, não é o conteúdo. Se ele tiver uma forma verdadeira e objetiva e acolhedora de falar uma verdade dura, vai haver uma pequena decepção, mas não vai haver, por exemplo, um rompimento. Até porque esse tipo de cuidado preserva o próprio patrimônio da família. Lógico. Quer dizer, o que é mais importante para você? A sua vaidade ou a sua continuidade profissional? Porque se a gente coloca uma pessoa despreparada para conduzir, seja a empresa como um todo, ou às vezes até um próprio departamento importante, Sim. A tendência é que aquilo se desmorone e, Sim. consequentemente, vai trazer prejuízos e muitas vezes até a ruína da empresa. Exatamente. Mais ou menos, Agnaldo, menos de 30% das empresas familiares conseguem chegar na segunda geração, exatamente pela dificuldade de olhar a vaidade, o ego e a manutenção do negócio. Sim. Essa é a estatística. Você acredita que é possível a gente ter uma empresa familiar numa terceira geração, onde os herdeiros não são seus comandantes, eles talvez peguem terceiros competentes que mantenham a empresa com seus dividendos, com a sustentação financeira do patrimônio, e eles fazem o que eles quiserem. Com as suas regras bem estabelecidas. Lógico. Eu acho perfeitamente válido, importante isso, inclusive. Né? E participando de conselho ou não necessariamente? Pode participar ou não. Sim. A questão é como cada um se sente melhor e mais útil perante a empresa. Muito bom, Walter. Esse é o foco. Walter, mas também tem aquele caso do fundador da empresa que não larga o osso. Sim, ele não larga o osso porque tem medo de perder a representatividade, né, de não ser reconhecido. E, na verdade, a hora que ele abdica desse controle, ele começa a perceber que o legado dele permanece nas mãos de pessoas mais competentes, mais afinadas com a atualidade. Ele não vai perder o legado, ao contrário. Se ele souber soltar, o legado continua. E quem assume o controle, o mais jovem, também não fica numa sombra do seu antecessor? Fica, sem dúvida. É o segundo medo. Existe o medo, né, de um fundador errar na escolha e existe o medo daquele que assumiu decepcionar o pai. Muito bom. Quer dizer que você trouxe aqui para a gente no Café Corporativo hoje não foi só o conhecimento empresarial,
mas o psíquico também, né? Então, Ele uma é aula aí fundamental, de... é fundamental. Muito bom. Uma aula de administração Imagina. e uma aula de psicanálise também. Muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. É um prazer poder falar com você. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite, a acolhida, né? E fico sempre à disposição. Muito obrigado, Reinaldo. O Café Corporativo vem daqui a pouco, depois do intervalo, com o Mais Cafeína. Fica aí. Na correria do dia a dia, praticidade é tudo. E aqui na Maria Lavadeira e Maria Express, você escolhe a melhor forma de cuidar das suas roupas. Prefere autonomia, rapidez e economia? Com o autoatendimento da Maria Express, você lava e seca suas roupas em até 75 minutos, de forma fácil e prática. Agora, se quiser conforto total, a Maria Lavadeira cuida de tudo para você. Buscamos, lavamos, entregamos e garantimos a qualidade que você já conhece. Maria Lavadeira e Maria Express. Um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha. Há 50 anos no mercado, a Piovesan Center Fecha é sinônimo de tradição e qualidade em Jundiaí região. Somos especialistas em fechaduras, portas, janelas e esquadrias de alumínio, com opções que vão dos modelos mais simples aos acabamentos sofisticados e personalizados. Visite nossas unidades em Jundiaí, na Avenida 23 de Maio, 120, ou em Várzea Paulista, na Fernão Dias Paes Leme, 2366. E encontre a solução ideal para o seu projeto. Piovesan Center Fecha. Qualidade, confiança e satisfação. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo dessa semana. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto que se relaciona com empresas familiares, porque as empresas familiares elas têm um potencial muito bom para atingirem resultados. E como dizia o Walter agora na nossa entrevista, nem sempre utilizam toda essa potência por questões pessoais, por vaidade e assim por diante. Um empresário muito conhecido, no passado ele dizia que empresas existem ou para serem vendidas ou para comprar outras empresas e crescerem. Eu não sei se eu concordo, eu acredito que existe uma terceira via, que são aquelas empresas que sim querem manter sua participação no mercado, não fazem questão de comprar outras, de crescerem tanto assim, mas também não querem serem vendidas. Desde que haja sucessão, desde que haja um processo muito bem estabelecido de sucessão futura. Agora, se não houver, sim, os empresários precisam pensar o que eles vão fazer com a empresa deles. Porque ou eles vão vender, ou elas vão quebrar. Que a falta de sucessão ou a falta de planejamento de uma sucessão pode sim quebrar uma empresa. Como o Walter disse, existe a possibilidade dessa sucessão ser feita por terceiros, sim, mas se o empresário não se preparar para isso, então é melhor ele já pensar em vender. Então, qualquer que seja a sua decisão, empresário, antecipe seu planejamento. Não deixe para a última hora, porque quem deixa para a última hora, na maioria das vezes, já vai estar atrasado. E olha lá, se vai dar tempo. Continue com a gente no Café Corporativo ao longo da semana, nas nossas reprises, no nosso YouTube, que é youtube.com/Café Corporativo. Vá buscar também outras entrevistas no nosso acervo, mas o mais importante, não deixe de estar aqui na próxima semana. Lembre-se, Café Corporativo sempre terça-feira, 21 horas aqui no canal 25 e com muito conhecimento para você, afinal, nós estamos aqui para ser essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha, esquadrias e ferragens, desde 1974. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade.
você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.